Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma entrevista e eu tenho certeza será de importância para a nossa comunidade, porque afinal de contas a cidade quer saber. E o nosso convidado, prefeito Alexandre Ferreira. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, agradeço a você, Realino, por ter me convidado. É sempre muito bom a gente vir poder conversar a respeito da cidade, das soluções que a gente está propondo e de como é que nós estamos trabalhando. É muito interessante isso, até para as pessoas verem como nós estamos trabalhando, para que elas possam, no futuro, dar ideia, trazer sugestões, trazer coisas que a gente possa executar para melhorar a vida da nossa cidade. E nós, como jornalistas, temos inclusive sugestões. Sim. Mas primeira pergunta. Vamos lá. 22, ano de eleições para deputado estadual, deputado federal. Federal, por exemplo, nós não temos. Seria um sonho eleger um federal. Sim. E temos dois estaduais, a Graciela e o Roberto, recordista de mandato, 8 mandatos, maravilha, não é? Ninguém pensava nisso e ele conseguiu. Mas para esse ano, vamos eleger deputados? A gente torce para que sim. A gente torce para que a gente consiga eleger deputados federais, estaduais. Franca precisa de uma representação política importante lá. Não dá para o prefeito fazer essa representação. É claro que hoje eu estou fazendo, porque quando eu vou com o governador, quando eu trago o governador aqui, quando eu trago o executivo estadual inteiro aqui. E quando você vai a Brasília? E quando eu vou a Brasília, eu acabo fazendo esse papel de deputado. Mas a minha função é executivo, é fazer as coisas na cidade. Então a gente precisa muito de deputados estaduais e federais. Então a gente torce para que tudo dê certo. Mas a minha pergunta é a seguinte, tivemos nas últimas eleições, inclusive na sua, um número absurdo de votos nulos, em branco e abstenções. Essa semana, por exemplo, eleito o presidente da França, Macron. Viu aquilo? Quantos por cento de abstenção? É muito, né? Eu não 40%. sei quanto. Olha isso. É muito. O que significa isso? Eles não se interessam pela política. E aqui, pelo contrário, temos que valorizar o voto. É isso, não? Veja que, no caso da França especificamente, 60% foram votar. Desses 60%, metade votou em um candidato, metade um pouco mais, e ele foi eleito. Só que ele foi eleito com metade de 50%. Metade de 60%, melhor dizendo. Metade de 60% é 30% da população. Agora, ou seja, ele começa o mandato com 70% da população desacreditado ou desacreditando nele. Não confia. Isso é muito difícil para um governante. É ruim. Isso é muito difícil. Então as pessoas têm que ir, têm que expor sua vontade, têm que expor o seu desejo. Se você quer um mais conservador, um menos conservador, um da esquerda, um da direita, um do centro, um que tem proposta disso, daquilo outro, tanto faz. Escolhe o seu candidato. Escolhe aquele que você tem mais proximidade, mas vá votar. Né? O que você acha daquela campanha da CIF, não vote em candidato de fora? Para nós é muito ruim. Como é que eu vejo isso? As pessoas vêm, buscam votos e depois não voltam. Teve candidatos aqui que teve 16 mil votos, 10 mil votos, 8 mil votos aqui em Franca, de fora. E qual contribuição ele trouxe para a cidade? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Então, é uma questão de sermos bairristas, sim. Nós temos que buscar eleger gente daqui de Franca para que todo o dinheiro e todo o poderio político dele se volte para Franca. Retorne. Agora, não adianta também eleger alguém daqui de Franca e esse alguém ficar mandando dinheiro para fora, mandando dinheiro para outra cidade, mandando dinheiro para outra cidade, mandando máquina para outra cidade, mandando isso. Não adianta, não resolve. Você foi eleito por aqui. Mas desde que ele traga para Franca o que Franca precisa... Ele tem que trazer tudo o que ele puder para Franca. Eu vejo assim, nós precisamos disso. O raciocínio do jornalismo aqui da casa é o seguinte, a campanha é relativamente míope, porque eu teria uma sugestão muito diferente, não é só não vote em candidato de fora, vote, compareça, não anule seu voto. Isso. Essa que seria a minha campanha. Isso. E nós vamos insistir nisso aí. Isso. Tô certo? As pessoas têm que votar. A gente tem que escolher quem vai governar a gente tem que escolher um presidente, tem que escolher um governador, tem que escolher os deputados. Agora, detalhe, 26 mil votos branco, nulo e abstenção, completaria os votos de alguém que quase foi eleito. É isso? Nós teríamos outros representantes. Teríamos. Então seria muito importante. Mesmo os 60, 70 mil votos que foram para fora, né?
com esses votos que saíram de Franca, daria para eleger um candidato aqui. Exatamente. Então, agora, temos que trabalhar nesse sentido. E quem serão os candidatos? Porque meu medo é que a gente brinca que sairão 14, 15, 16. É mais ou menos isso que a gente está vendo aí no cenário, é mais ou menos isso. Mas aí total, não é prejuízo? Né? Assim, tem candidato que tem poder de voto, tem candidato que não tem poder de voto, mas vai ser candidato só para ajudar o partido. Tem candidato que tem capacidade de ser eleito, tem outro que a gente sabe que não vai conseguir ser eleito porque está num partido que precisa de 70, 80 mil votos para cima e o candidato nunca atingiu isso. Não é fácil. Então, assim, a gente vê, tem candidato que tem força política na cidade, mas não tem capacidade de ser eleito para deputado, porque o partido dele precisa de muito voto, 100 mil votos. O voo é muito alto, né? 100 mil votos, não vai conseguir. Agora, a gente não tem também, além do que tolir a vontade das pessoas de serem candidatos. As pessoas têm que ser candidato para experimentar uma eleição, para vivenciar uma eleição. Eu vejo muita gente, porque devia fazer isso, porque devia fazer aquilo, porque devia fazer aquilo outro, no sentido de, não de contribuir, mas no sentido de dizer que está errado. A resposta que eu tenho, saia candidato, vire prefeito, participe, vire vereador, vire deputado, vire governador, presidente da República. Opa. E faça o que você está falando. Né? Primeiro você tem que dar um passo. Agora é muito simples. Porque está errado isso, está errado aquilo. Saia candidato, faça as propostas que você tem numa eleição. Alexandre Ferreira, nosso prefeito da Franca. Lá atrás teve uma pessoa, ou várias pessoas, que te ajudaram bastante na sua eleição. Mas uma pessoa eu vou destacar, a Cíntia. Ela teve uma participação que você mesmo que chamou a atenção, porque havia momentos que eu vou chamar assim, correção da rota, né? Sim. Ela dizia, por exemplo, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E você seguiu e deu muito certo. Então teve um momento que a cidade entendeu que ela seria candidata a federal. E talvez o companheiro seria o Baldock para estadual. Confirma isso? Tem chance ou não? Não tem. Não tem. Senti uma pessoa espetacular, senti uma pessoa que traz tranquilidade, que traz paz, mas quando a gente trabalha com programação neurolinguística, que é o que ela trabalha, o mas exclui toda a parte primeira da frase e fica na memória das pessoas só o que você falou depois. O cérebro é assim. Senti uma pessoa espetacular, doce, tranquila, sossegada, mas cobra demais, porém exige demais, quer sempre o melhor. E aí não dá certo na política? Dá para mim. Não, né? Para ela, talvez. Não, para ela não. O caminho dela não é esse. Não é esse. Né? Ela gosta de treinar pessoas, de preparar pessoas, de capacitar pessoas. Mas aí, que foi o que ela fez comigo. Né? Mas aí então, a segunda pergunta, que é um complemento da primeira. Quais candidatos, quais nomes o seu partido MDB vai lançar? Nosso partido tem muitos nomes fortes, né? Tem muita gente boa, a gente tem conversado muito com o Baleia a respeito disso, de lançar dois candidatos aqui. Eu já disse para ele, tem conversado com o Fernando Baldock, por exemplo, é o presidente do partido, que é um nome espetacular para ser candidato. Tem o Ayrton Sandoval, que foi deputado várias vezes, foi senador da República. Eu até escrevi outro dia de vereador suplente do Milton Baldock ao Senado, uma proeza, né? Não é? E o Ayrton, o próprio Milton Baldock, o Dr. Fábio, mas eles não são aceitam, pessoas... A gente não conversou a respeito disso, mas são pessoas excepcionais. São pessoas que têm vivência de política, que têm conhecimento, que têm cuidado com a vida pública e que, por toda a vida deles, trabalharam em áreas públicas e nunca ninguém questionou a ideologia deles, questionou a honradez deles, questionou... Então, o MDB hoje tem um corpo muito forte em Franca. Mas lança os dois vereadores? Lança, não sei se os dois vereadores, mas a ideia é que a gente lance dois candidatos, um deputado estadual e um deputado federal. Seria o Donizete e o Claudinei? Os dois vereadores são os dois. A gente está buscando ainda soluções, mas a ideia é que a ideia é assim, nós vamos lançar dois candidatos. Dos nomes que você citou, eu vou fazer referência ao Milton Baldock, porque ele completou recentemente 50 anos de MDB. Nunca mudou de partido. Isso é inusitado, né? Ayrton também.
Ayrton também é na mesma condição. Nunca saíram do MDB Não. desde o início. É. Foram fundadores, estão aí hoje e são pessoas que a gente usa como referência. O próprio Dr. Fábio, né? Liporoni. São pessoas que a gente usa como referência. Cada um à sua maneira, cada um ao seu jeito. O Dr. Fábio muito mais positivo na fala, muito mais firme. Eu lembro quando o Ayrton me convidou para ir para o MDB, o Baleia, a mesma coisa. Você tem que vir conversar. Eu falei, deixa eu falar com o Dr. Fábio também. Que era o presidente do partido. Que era o presidente da época. Ele virou e falou assim, você vai vir? Eu falei, vou. Então você vai ganhar a eleição. Você vai trabalhar para ganhar a eleição. Você não fica com mimimi. Não é decorativo. Não. Então ele é muito positivo. Eu aprendi muito com ele nessa positividade dele. Isso cabe na política, né? Isso tem que existir na política, porque o sujeito tem que ser positivo de uma maneira reta. Ele não tem duas conversas, não tem duas falas. Não vai mudar depois de amanhã. Não vai, não dá. As coisas não podem ser assim mais. Nós temos que acabar com isso. Acabar com um político que fica fazendo... eu vou te dar um exemplo prático. Nós não temos fila de mamografia. Aí vem um vereador querendo fazer graça, porque vai ser candidato, e recusou a carreta da mamografia. Eu não tenho fila, eu vou usar esse dinheiro gasto em outra coisa que eu precise, não é para aquilo que eu não tenho fila, só porque ele quer. Então, ele que sai candidato a prefeito e vem aqui, põe a carreta de mamografia e vai resolver os outros problemas. Então, assim, precisa entender que dinheiro público, a gente tem que ser respeitoso com ele. Por que se eu não tenho fila de espera... Você vai trazer o equipamento? Para que eu vou gastar dinheiro e trazer o equipamento? Agora, por exemplo, eu tenho um problema de alimentação. Urgente. Urgente. O que eu vou fazer? Nós estamos indo quarta-feira em São Paulo para acabar de fechar 2 bom pratos itinerantes. Um para o aeroporto e um para o Leporace. Então, lá as pessoas vão almoçar, jantar e tomar café da manhã por R$1. R$1. Que é, aqui é 20% do preço da passagem de ônibus. Eu vou suprir toda a necessidade da população com dinheiro público. Mas e o lanche das crianças nas escolas? O lanche é outra história, isso já está suprido, já está organizado. As escolas fornecem alimentação, fornecem o lanche, fornecem 3, 4 refeições durante o dia, principalmente as escolas que são PEI. Tá. A gente que faz a merenda, inclusive nas escolas estaduais. Então, veja que, de novo, a história da mamografia, né? Se não tem fila, para que eu vou deslocar um ônibus com um médico, com não sei o quê, para fazer um exame que eu não tenho demanda reprimida? Vai ficar esperando? Só porque ele quer para fazer campanha política? Gente, dinheiro público não é para isso. Prefeito Alexandre Ferreira, falamos de política. Vamos falar no segundo bloco de administração. Pode ser? Vamos lá. 1 minuto e voltamos já. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Muito bem, amigos, a sequência da nossa entrevista com o prefeito, nosso convidado Alexandre Ferreira, e agora a respeito de política. A expectativa pelo hospital da cidade, o terreno que está lá, que será destinado para essa construção. Tipo assim, começa esse ano, não? Sim, a ideia é que a gente consiga licitar, o Estado, né, licitar até junho,
Nós já fizemos, depois da vinda do governador aqui, a gente já fez várias reuniões. Inclusive, a semana passada eu estava fazendo a sondagem no terreno, lá na Avenida São Vicente, para poder identificar a necessidade das brocas, porque são prédios que precisam de uma sustentação muito boa. E o subsolo lá não é tão confiável, né? Isso, então a gente foi testar, fazer sondagem semana passada, acabou no final de semana, agora precisa vir os laudos, para a partir dos laudos a gente começar a desenhar o hospital. Tá. Então, é um processo que vai demorar aí 1 mês e meio, 2 meses para implantar, e a ideia é que a gente consiga licitar em junho já o hospital, 3 meses de licitação e 2 anos de construção. Dentro do seu mandato? Sim. Se tudo correr bem, como está correndo nos outros locais que o Estado fez, lá para junho, setembro de 2024, ele está inaugurado. E Franca terá 2 hospitais, que a Santa Casa também está desenvolvendo gestões. Tranquilo, a Santa Casa continua fazendo o trabalho dela. Veja que nós temos hoje um problema muito sério e as pessoas que estão nos assistindo sabem disso. Esse final de semana nós chegamos a ter 30 pessoas aguardando para serem internadas nos nossos prontos-socorros e UPAs. De qual modalidade? Clínica geral. Clínica geral. Infarto, um AVC, um abdômen agudo, Covid, uma cólica de rim. Covid não. Covid já passou. Está dominado. Já passou. Clínica geral. 30 pessoas aguardando para serem internadas. Não só aqui em Franca, mas nas outras cidades também. E não tem vaga. Então, o hospital vem para suprir uma lacuna de 40 anos. Ou seja, há 40 anos a gente não tem um aumento suficiente. Então, o Hospital São Joaquim, para você ter uma ideia, foi como começou a construir há 50 anos atrás. Então, há mais de 40 anos, nós não temos novos leitos em Franca. A segunda Francal, que já está indo para 51 anos, foi lá. Isso. Na região, o estacionamento era na área do bairro São Joaquim. Isso. Então, o que acontece? Nós precisamos de novos leitos. Então, o hospital traz 200 leitos, 40 de UTI, 20 infantil e adulto. Porque, por exemplo, o AVC não dá para ficar esperando, né? O AVC não dá, o infarto agudo de miocárdio não dá, um abdômen agudo, um apendicite não dá para ficar esperando. Não dá. Uma cólica renal, às vezes, determinado. Uma colicistite, por exemplo, não dá para ficar esperando. Agudizada, não dá para ficar esperando. É urgência. Então, a Santa Casa faz um trabalho excepcional, mas a gente precisa de mais espaço. Hoje... Atende a região toda, né? Sem dúvida alguma. E o hospital estadual, regional, também vai atender a região inteira. Atende, inclusive, Minas Gerais. Esse é um baita de um problema que a gente enfrenta. Mas como é que você não atende? Tem que atender, né? Se não atender, virou missão de socorro. Virou missão. Mas eles vêm para cá e usam o nosso serviço. Isso. Porque os deles não têm. Não comporta. Pra você ter uma ideia, a gente vai soltar, provavelmente no meio da semana, alguns números de atendimento de UPAs e pronto-socorros, adulto infantil. A invasão que nós estamos sofrendo das cidades da região é um negócio assustador. É crescente. As cidades não têm, 5 horas da tarde em diante, não tem médico. Aqui as nossas cidades vizinhas, exceção a Patrocínio Paulista. Não tem médico. O que acontece? O paciente passa mal lá, vem para cá. Mas eu me lembro de uma campanha interessante, isso foi vários anos, várias campanhas. O prefeito candidato dizia o seguinte: votem em mim e eu coloco uma ambulância para levar o doente à Franca. Eles falam, a saúde vai melhorar, vou comprar 2 ambulâncias, um ônibus e um micro-ônibus. Absurdo, né? Prefeito, o que tem sido mais difícil na sua administração? Nós passamos o ano passado com Covid, aquela não só Franca, o país inteiro, o mundo inteiro, né? E lá atrás, a gente teve que cuidar do Covid e fazer a máquina voltar a andar. Imagina uma bicicleta, pneu murcho, corrente sem lubrificação, as marchas não trocam, o breque não funciona, ela está lá, é bicicleta. Então não anda nela não. Para você andar nela, você começa, ela dá defeito aqui, dá defeito ali, tem que consertar isso. O serviço público é a mesma coisa. Esse ano, para você ter uma ideia, que a gente está começando a caminhar mais ou menos de acordo com o que eu queria. Chegou no que eu quero? Ainda não. Vai levar 6, 8, 10 meses ainda. Ainda. De apertar o acelerador e ter resposta rápida. Mas aí os 2 últimos anos serão de uma diferença? Completamente. Então, por exemplo,
Hoje nós temos mais ou menos 52 obras em acompanhamento. Em andamento. Em andamento, ou seja, algumas já na obra, outras licitando e outras finalizando. Preparando para fazer a licitação. Tá. Então nós estamos trabalhando com 52 obras. 52 projetos. 52 projetos. O ano passado a gente não conseguiu fazer isso. Entendi. Quer dizer, O ano passado nós tínhamos um problema sério na aprovação de projetos. Você sabe muito bem disso. A gente entrou, era uma bagunça. Né? E aí a gente começa a ajustar, começa a organizar, mudou a legislação, mudou o negócio, facilitou, tornou menos burocrático e agora está caminhando. Você vê pouca gente reclamando de projeto porque está dando resultado. Agora a gente pegou os loteamentos. Semana passada a gente aprovou 7 loteamentos. O Nicola tem uma experiência muito grande e desenvolve, né? Nicola é muito bom, a gente está trabalhando junto, um cara espetacular, a gente está trabalhando junto, fez algumas mudanças na secretaria dele. Muito confiável também, né? Sem dúvida alguma. Então a gente está evoluindo. Então, eu classifico como identificado, né? O que foi mais difícil? Fazer a máquina voltar a andar. Alexandre, o problema seríssimo na sua primeira gestão foi realmente saúde. Até agora você ainda teve que vencer muita dificuldade em termos desse item chamado saúde, que é muita urgência e é muito importante. Mas aquela questão antiga lá dos médicos, que você inclusive sofreu com aquilo, porque se arrastou durante muitos meses, está finalizado, fechou? Sim. Aquilo lá, a prefeitura foi vítima de um grupo de estelionatário, né? Pessoas que eram médicos e falsificaram os documentos. E não foi só para nós, falsificaram para todo mundo, o estado de São Paulo inteiro. Mas sendo médico, precisava falsificar? Precisava, porque não é que precisava, assim, nem podia, né? Mas eles eram médicos formados em outros países e não tinham revalida. Médicos, tanto que você perguntava para as pessoas, você não percebeu que... Não, ele é melhor que os outros. Oh. Só que o documento falso. Ele enganou o Conselho Regional, ele enganou nós, ele enganou cidades Mairiporã, Minas Gerais. Eles enganaram um monte de gente, um monte de lugar. Então, Esse foi o problema? Era um grupo que fazia isso para tudo quanto é lado. Tanto que está todo mundo preso. Né? Então... Mas não restam pendências jurídicas nenhuma? Não. Tá, agora tá. Pra você ter uma ideia, o dinheiro que a gente deixou de pagar a empresa ainda está depositado em juízo. Prefeito, um item interessante, que é desafio. A direção da Indef confirmou, para recapeamento da cidade, será necessário uma verba de 70 milhões? É mais ou menos isso, para a cidade inteira. É o mais. Agora, outra observação minha. Qualidade da massa asfáltica usada nos remendos. A meu ver, e aí eu quero sua opinião, sua fala, é um pouco deficiente. A rua que tem buraco, ela é um problema para nós, que dá muito, é um problema. O que a gente tem visto é que onde tampou, ele não volta, ele volta do lado. Do lado. Por quê? Porque o atrito. O subsolo que foi preparado, a base do asfalto, já está ruim. E aí o que acontece? Ela faz borrachão ou faz rachadura. Então ela infiltra a água e joga para cima. Esse ano a gente vai fazer algumas mudanças, alguns locais que por exemplo, ali Alonso e Alonso na frente do posto de gasolina, do City Posto. Alonso e Alonso não, Hélio Palermo, na frente do City Posto. Os buracos são todos na rodagem dos carros. Dos pneus. Então ele tem 1 metro mais ou menos de cá e 1 metro de lá. Se você olhar, ela vai dando um buraco aqui, outro, em linha reta. O que está acontecendo ali? Aquela base precisa ser trocada. Então agora nós já fizemos um projeto e vamos licitar, provavelmente a Indef deve ganhar. A gente vai remover aquela parte em toda a extensão. Preparar e fazer de novo o asfalto por cima. Porque aí vai parar de ter essa quantidade de buraco. Outro desafio. Limpeza de ruas, praças, avenidas, o mato tomou conta. É engraçado que, pra você ter uma ideia, nós liberamos 7 loteamentos os últimos 15 dias. De 2016 para cá a cidade cresceu absurdamente, mas não cresceram as equipes de limpeza de mato, de praça e ruas e áreas públicas. Então agora precisa fazer um ajuste nesse volume de capacidade operacional. Hoje, o que nós temos é de 6 anos atrás. Realmente não dá conta.
Prefeito. Então agora com a licitação a gente vai reorganizar, reestruturar e vai preparar para frente. Também choveu muito, né? Cá entre nós. Sim. Foi sim, interessante sim, isso aí. Mas faz parte do nosso trabalho. Faz parte. Eu costumo dizer o seguinte, o mato não para de crescer Não. e o buraco não para de aparecer. Qual é a minha função? Cortar o mato e tampar buraco. Se precisar de 2 equipes, põe. Se precisar de 3, põe. Se precisar de 4, põe. Então a gente tem que ir dosando. Prefeito Alexandre, 1 minuto final do nosso programa de hoje, agradecendo já a sua presença, para que você possa informar e falar a respeito de algo que eu possa talvez ter esquecido e não perguntei. Nós estamos fazendo um trabalho muito legal na saúde. Quando você falou saúde é um problema no país inteiro. É uma demanda muito grande e a incapacidade de oferecer serviços na velocidade que a demanda cresce. Pra você ter uma ideia, nos últimos 12 meses a gente aumentou em 20 mil pacientes na nossa rede. Ou seja, 20 mil pessoas que estavam tratando nos convênios médicos, desistiram dos convênios e vieram para a nossa rede. 20 mil. Vamos falar que são 5% da população, por aí. Né? A gente não cresceu 5% nos últimos 4 anos. E eu estou falando de um ano só. Então, quando a gente fala que agora a gente lançou a unidade básica do sítio de Petrópolis, vai lançar outras 4 unidades, que é o que eu tinha, mais um NGA, mais um pronto-socorro, é importante, a gente precisa crescer. Então, o trabalho junto com os vereadores está dando muito resultado, tanto é que a gente zerou a fila de catarata e zerou a fila de aparelho auditivo. Prefeito, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. E a você também, telespectador que esteve conosco, obrigado pela companhia e até a próxima edição.